Eu tenho 55 anos e finalmente conquistei a sala de canto pela qual lutei por 3 décadas, mas a única pessoa para quem eu queria mastrar não retorna minhas ligações há 4 meses. É uma vitória estranha e vazia, estar no topo de uma montanha e perceber que você a escalou sozinha, porque estava ocupada demais afastando as mãos daqueles que queriam te acompanhar. Meu nome é Renata, e por 25 anos contei a mim mesma uma mentira que era tão bonita, tão nobre. Eu dizia que cada noite até tarde, cada aniversário perdido e cada fim de semana cancelado era um tijolo na base do futuro da minha filha. Achei que estava construindo um castelo para Luísa. Acontece que eu estava apenas construindo um muro entre nós. E agora que o muro está pronto, sou eu quem está presa do lado de fora, olhando pelas frestas. O silêncio na minha casa hoje não é aquele tipo de paz que você espera depois de um longo dia. É um silêncio pesado, acusador. É o tipo de quietude que faz você ouvir o fantasma da risada de uma criança, vindo de um quarto que está vazio há 7 anos. Sento na minha sala cercada por móveis caros e prêmios, com meu nome gravado em metal frio, e percebo que nada disso pode segurar a minha mão. Nada disso vai se importar se eu acordar com febre ou se eu apenas precisar ouvir alguém dizer mãe. Luísa tem 26 anos agora. Ela é uma mulher que eu mal conheço, vivendo uma vida que não fui convidada a presenciar. Quando as pessoas me perguntam sobre ela no trabalho, eu conto a versão LinkedIn da vida dela. Digo que ela é bem-sucedida, independente, e que tá indo bem na cidade. Não conto que descobri que ela foi promovida através de uma postagem em rede social, porque ela não pensou em me ligar. Não conto que quando enviei um buquê de flores para comemorar, ela mandou uma mensagem que dizia apenas obrigada. Recebi. Não começou com uma grande briga. Não houve um bater de portas dramático ou uma discussão aos gritos, que rompeu nosso vínculo. Foi uma erosão lenta, 1000 pequenas escolhas que se somaram em uma montanha de ausência. Lembro-me da primeira vez que escolhi o escritório em vez dela. Ela tinha 4 anos, e era uma simples peça de teatro na escola. Eu tinha uma apresentação para um cliente que poderia mudar tudo. Fiquei sentada naquela sala de reunião, suando, por baixo do blazer, apresentando cada ponto com precisão, ganhando o contrato e sentindo aquela descarga de adrenalina, que só o sucesso proporciona. Cheguei em casa à tarde, esperando que ela estivesse dormindo, mas ela estava sentada na beira do sofá com sua fantasia, esperando. Marcelo, o pai dela, olhou para mim com uma expressão que não era raiva menos, era algo pior, era decepção. Ele não disse nada, apenas a levou para a cama. Eu disse a mim mesma que ela era nova demais para se lembrar. Disse a mim mesma que compensaria na próxima vez. Mas a próxima vez tornou-se uma droga perigosa. Estava sempre logo ali na frente, sempre depois do próximo projeto, depois da próxima promoção, depois que eu chegasse lá. O tic-tac do relógio no meu corredor parece mais alto. Hoje em dia, soa como uma contagem regressiva. Aos 55 você começa a ver o fim da estrada com mais clareza do que o começo. Você percebe que o tempo não é uma moeda que você pode recuperar. É uma rua de mão única. Passei meus 30 anos correndo o mais rápido que pude, achando que estava vencendo a corrida. Eu era a mulher que tinha tudo: o guarda-roupa, o cargo, o respeito dos meus colegas. Mas enquanto eu vencia no trabalho, eu perdi a única coisa que importava. Luísa parou de me pedir para ficar. Esse foi o primeiro sinal real do fim, embora eu não tenha percebido na época. Ela passou de chorar quando eu saía, para perguntar se eu estaria em casa para o jantar, para simplesmente balançar a cabeça quando eu dizia que precisava viajar. Ela se adaptou, aprendeu que minha presença era um luxo, não uma garantia. Parou de confiar em mim para sua segurança emocional, e uma vez que uma criança aprende que não precisa de você para se sentir segura, o papel de mãe muda para sempre. Você se torna uma opção, em vez de uma necessidade. Marcelo tentou me avisar. Ele foi quem ficou para trás. Ele era quem sabia o nome das amigas dela, os livros que ela amava e o motivo pelo qual ela chorava no travesseiro às 10 da noite, uma noite depois de eu voltar de uma conferência de 3 dias em Londres. Ele me chamou para conversar na cozinha. A casa estava silenciosa e a luz da geladeira lançava um brilho frio no chão. Ele disse: Renata, ela está crescendo e você é uma visita na sua própria casa. Você acha que está provendo para ela, mas ela não precisa do seu dinheiro.
Ela precisa dos seus olhos nela. Ela precisa saber que é mais interessante do que sua planilha. Eu ri e ignorei. Chamei-o de sem ambição. Disse que alguém precisava garantir que nossa filha tivesse a melhor educação e as melhores oportunidades. Usei-a como meu escudo para justificar meu ego. Disse a mim mesma que era uma mártir pelo futuro dela, quando na verdade eu estava apenas viciada na validação de um mundo que me substituiria no momento em que eu me aposentasse. Agora, Marcelo se foi e Luísa tem os olhos dele menos, mas eles não olham para mim com o mesmo calor de antes. Eles me olham com uma distância educada e clínica. Quando nos falamos, ela é incrivelmente gentil. Essa é a parte que mais dói. Se ela estivesse brava, eu poderia pedir desculpas. Se ela gritasse, eu poderia me defender. Mas ela é apenas educada. Ela me trata como uma tia distante ou uma ex-colega de trabalho. Mantém a conversa no superficial, o tempo, o trabalho dela, saúde em geral. Ela nunca me conta do que tem medo, nunca pede meu conselho. Percebi recentemente que não estou no SUS, contatos de emergência. Não sou a pessoa para quem ela liga quando seu coração se quebra ou quando tem um dia ruim. Sou a mulher que lhe deu a vida e depois não teve tempo para ajudá-la a vivê-la. Olho fotos antigas às vezes, tentando encontrar o momento exato em que a luz se apagou nos olhos dela quando me olhava. Tenho uma foto do aniversário de 10 anos, dela. Estou ao fundo, no celular, enquanto ela sopra as velas. Ela não está olhando para o bolo, está olhando para mim, esperando que eu levante os olhos. Eu nunca levantei. Estava respondendo a um e-mail urgente, de um chefe cujo nome nem consigo lembrar hoje. Aquele e-mail parecia questão de vida ou morte em 2009. Hoje, não é nada, mas a expressão, no rosto dela, naquela foto, aquilo é tudo, é a evidência do meu crime. Vejo uma menina que está percebendo lentamente que é a segunda opção. Ela está percebendo que a ambição da mãe é uma fome que nunca pode ser saciada, não importa quanto da infância dela eu tenha sacrificado. O sucesso é um companheiro barulhento e exigente que não permite que você ouça mais nada. Durante anos, o rugido dos aplausos em conferências e o constante aviso de novas notificações abafaram o som da crescente independência da minha filha. Eu costumava pensar que essa independência era um presente que eu estava dando a ela, que, sendo uma mãe poderosa e trabalhadora, eu estava mostrando a ela como ser forte. Dizia a mim mesma que ela tinha sorte de ter um modelo que não ficava apenas sentada em casa. Mas agora, enquanto caminho por esta casa, que parece mais um museu do que um lar, percebo que a independência não foi um presente. Foi um mecanismo de sobrevivência. Luísa não se tornou forte porque me observou. Ela se tornou forte porque teve que aprender a consertar seus próprios vazamentos emocionais. Enquanto eu estava ocupada tapando buracos em uma estratégia corporativa, existe uma vaidade específica em pensar que você pode recuperar uma infância. Passei meus 40 anos acreditando que haveria uma janela mágica de tempo. Talvez quando ela fizesse 18 anos, ou depois que eu me tornasse sócia, menos onde finalmente sentaríamos e eu explicaria tudo. Imaginei que faríamos longas viagens, apenas nós duas, e os anos de agora não seriam lavados por algumas semanas de finalmente. Tratei meu relacionamento com minha filha como uma conta bancária. Achei que poderia continuar fazendo saques de sua paciência e de sua infância, desde que planejasse fazer um enorme depósito de tempo, mais tarde. Mas a infância não é um banco. É mais como um jardim. Se você não o rega por 10 anos, não ganha uma floresta. Quando finalmente aparece com uma mangueira, você ganha um deserto. A primeira vez que o relógio realmente começou a correr para mim foi quando fiz 50 anos. Não foi o número em si que doeu, mas uma percepção durante o jantar de aniversário. Eu havia convidado Luísa e o namorado dela na época. Escolhi o restaurante mais caro da cidade, do tipo que é preciso reservar com meses de antecedência. Eu queria me exibir, queria pagar a conta e me sentir a provedora novamente. Mas ao longo do jantar,
percebi que eu era uma espectadora em uma mesa que eu mesma havia pago. Luísa contava uma história sobre uma viagem que fizeram para as montanhas, um lugar que ela costumava me implorar para levá-la. Ela estava rindo, com os olhos brilhantes, e olhava para ele. Quando ela olhava para mim, sua expressão mudava, para uma máscara educada e profissional. Ela falava comigo da mesma forma que eu falava com meus assistentes juniores, menos com gentileza, mas com um limite claro. Tentei intervir, oferecer conselhos sobre a carreira dela, falar sobre o mundo real, mas ela apenas sorriu e disse: "Eu dou conta, mãe." Mas aquele foi o momento em que vi a perspectiva oposta. Pela primeira vez, não me vi como a heroína que trabalha duro. Vi-me através dos olhos dela, uma estranha que achava que o dinheiro poderia comprar memórias de volta. Percebi que, na mente dela, eu não era a mulher que proporcionou a melhor vida. Eu era a mulher que nunca estava lá quando ela caiu da bicicleta, ou quando seu primeiro namorado partiu seu coração, ou quando ela ficava acordada até tarde se perguntando por que não era o suficiente para me fazer ficar em casa. Em uma noite de terça-feira, vi que para ela minha carreira não era motivo de orgulho, era a amante que havia roubado sua mãe. Passei anos pensando que estava lutando por ela, mas na verdade, estava lutando contra ela. Cada hora que passei no escritório, era uma hora que ela tinha que aprender a viver sem mim. E ela aprendeu essa lição bem demais. O relógio intensificou sua contagem. Alguns meses depois, quando tive um pequeno susto de saúde, não era algo que ameaçava a vida, menos apenas uma tontura que me levou ao hospital por 24 horas para observação. Sentei-me naquela sala estéril, com as luzes fluorescentes zumbindo acima de mim, e percebi que não queria ligar para minha secretária. Não me importava com a reunião da diretoria. Eu queria minha filha, queria vê-la passar por aquela porta e me olhar com preocupação. Queria que ela segurasse minha mão e me dissesse que tudo ficaria bem. Mas quando finalmente criei coragem para ligar para ela, ela não atendeu. Deixei um recado. Uma hora depois, ela mandou uma mensagem. Acabei de ver sua mensagem. O Marcelo disse que você está bem. Me avise se precisar de algo específico em casa. Tenho um prazo importante amanhã, então não consigo passar aí hoje. A ironia foi como um golpe físico no peito. Tenho um prazo importante. Minhas próprias palavras voltando para mim, através de uma tela. Anos depois, ela não estava sendo cruel. Ela estava sendo eu. Ela havia internalizado os exatos valores que eu defendi. Ela estava colocando o trabalho em primeiro lugar, sendo profissional, estava me tratando da maneira que eu a tratei por 2 décadas. Sentei naquela cama de hospital e chorei, não porque estava doente, mas porque percebi que tinha criado com sucesso uma mulher que não precisava de mim. Alcancei meu objetivo de torná-la independent, e o custo foi o meu próprio lugar no Coral Caudala. Ensinei a ela que prazos são mais importantes do que a presença, e agora eu era quem estava pagando o preço por essa educação. Penso muito no Marcelo agora. Eu costumava ver a presença dele como um sinal de falta de ambição. Vi-o como o reserva, enquanto eu era o evento principal. Eu não entendia na época que ele era quem estava fazendo o trabalho real. Ele era quem estava construindo a ponte emocional que eu estava lentamente queimando. Ele me disse uma vez, durante nosso último ano de casamento: "Renata, você está vencendo em um jogo que não tem prêmio." Eu disse a ele que ele estava apenas com inveja do meu sucesso. Eu era tão arrogante, acreditava piamente que o mundo pararia de girar se eu não respondesse àqueles e-mails. Acreditava que minha identidade era o meu cargo. Agora meu cargo é consultora sênior e meu escritório é lindo, mas o silêncio lá dentro é ensurdecedor. Olho para o calendário e vejo semanas de reuniões, e pela primeira vez na vida, não quero ir. Quero voltar para 2005, quero dizer não à promoção. Quero ficar para a peça da escola, mas o relógio só anda em uma direção. E aos 55 anos, os ponteiros estão se movendo mais rápido do que nunca. Eu pensei que finalmente tinha encontrado a chave para a porta que eu mesma tranquei, anos atrás, apenas para perceber que a fechadura tinha sido trocada enquanto eu não estava olhando. 6 meses atrás,
Luísa me ligou. Não foi um SMS ou um e-mail curto e educado. Foi uma ligação. Meu coração batia contra minhas costelas tão forte que eu mal conseguia respirar. Lembro-me de estar sentada na minha mesa de mogno, com a vista da cidade se estendendo atrás de mim, e pela primeira vez na vida, aquela vista parecia irrelevante. Ela me disse que estava noiva. Sua voz estava firme, feliz de uma forma que soava estranha para mim. E então, ela disse as palavras pelas quais eu vinha rezando. Eu gostaria que você viesse comigo ver Vestidos no próximo sábado. Só nós duas. Desliguei o telefone e chorei. Achei que era isso, que era o ponto de virada, que era o depósito que eu tanto esperava fazer no nosso relacionamento. Passei a semana inteira limpando minha agenda, cancelando 3 reuniões importantes com clientes, sem pensar 2 vezes. Eu estava finalmente escolhendo ela. Quando o sábado chegou, cheguei à boutique de noivas 20 minutos antes. Eu tinha uma pasta cheia de ideias, estilistas de luxo que eu podia pagar e uma lista dos melhores locais do estado. Eu estava pronta para ser a mãe da noiva que eu via nos filmes, menos aquela que resolve todos os problemas com um talão de cheques e um sorriso. Quando Luísa entrou, ela estava linda, mas também parecia uma estranha. Usava um vestido simples, de linho, o cabelo preso, parecendo em cada detalhe a mulher independente que eu a criei para ser. Sentamos nas poltronas luxuosas da boutique, e por um momento, o ar pareceu leve. Falamos sobre as cores, a estação, as flores. Senti um calor no peito que não sentia há décadas. Pensei, estamos conseguindo, estamos finalmente construindo algo. Estendi a mão e toquei a dela, e por 3 segundos, ela não se afastou. Mas a esperança é algo cruel quando é construída sobre uma base de areia. Conforme a manhã passava, as rachaduras começaram a aparecer. Comecei a sugerir coisas menos a melhor seda, os buffets mais exclusivos, a lista de convidados com pessoas que importavam no meu círculo profissional. Eu estava tentando dar a ela o mundo que eu conhecia, o mundo do status e do sucesso. Luísa ouvia educadamente, com aquele mesmo sorriso clínico que nunca saía do rosto. Finalmente, ela me parou. Não aumentou o tom de voz. Apenas disse: "Mãe, eu já reservei o local. É um pequeno jardim e já comprei o tecido para o meu vestido. Uma amiga está fazendo." Minha mão caiu da dela. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer briga que poderíamos ter tido. Percebi então que eu não estava ali para ajudá-la a planear. Eu estava ali para ser informada. Eu era uma convidada de honra, não uma participante. A percepção me atingiu como um peso físico. Passei anos pensando que quando os grandes momentos chegassem, meus recursos me tornariam indispensável. Achei que meu sucesso finalmente seria útil para ela. Mas Luísa não queria meus recursos. Ela já tinha construído sua própria vida sem eles. Ela não precisava das minhas conexões, porque valorizava a comunidade acima do status. Não, precisava do meu dinheiro, porque tinha aprendido a valorizar a simplicidade. Naquela boutique, cercada por rendas brancas e o perfume de fragrâncias caras, percebi que eu nem sequer sabia qual era a flor favorita dela. Não sabia se ela queria uma festa grande ou uma cerimônia íntima. Eu era uma estranha tentando comprar minha entrada em uma história da qual perdi os 5 primeiros capítulos. Eu estava tentando conduzir uma dança sem nem conhecer a música que ela estava tocando. O momento mais doloroso foi quando a atendente perguntou quem a ajudaria a se preparar no dia. Abri a boca para falar. Um surto de orgulho materno. Pronto. Para a transborder, mas Luísa falou primeiro. A esposa do Marcelo, Helena, vai me ajudar. Ela tem me ajudado com os detalhes há meses. As palavras foram como uma execução silenciosa. Helena, a mulher que esteve presente nas formaturas que eu perdi. A mulher que viu as desilusões amorosas que eu estava ocupada demais para notar. A mulher que conquistou o lugar que eu achei que era meu por direito de nascimento. Não fiquei com raiva. Não, como eu poderia ficar com raiva de uma mulher por estar presente quando eu não estava? Fiquei ali sentada, a Renata bem-sucedida, a consultora de elite, e me senti menor do que nunca na vida. Percebi
que não se pode delegar a maternidade. Você não pode terceirizar os anos de presença nas pequenas coisas e esperar estar lá. Para as grandes, o relógio tic-taqueando não é mais apenas sobre a minha idade. É sobre os marcos que estão passando por mim. Tenho 55 anos e tô vendo minha filha começar a sua própria família. E percebo que provavelmente serei a avó que se vê nos feriados, em vez daquela que faz parte do tecido diário de suas vidas. Vejo o ciclo começando novamente e o medo é paralisante. Será que ela fará com os filhos o que eu fiz com ela? Ou será o oposto de mim, tão presente que chega a doer? Observei a saída da boutique naquele dia, com a cabeça erguida, o passo confiante. Ela não olhou para trás, para ver se eu a seguia. Não precisava. Ela sabia que eu estaria ali, esperando, porque finalmente tenho todo o tempo do mundo. E ela finalmente aprendeu exatamente como viver sem ele. Voltei ao meu escritório, na segunda-feira após o incidente na boutique de noivas, e pela primeira vez em 30 anos, a mesa de mogno pareceu um caixão. Fiquei ali sentada, encarando a vista panorâmica da cidade. E tudo o que conseguia ver eram as janelas de outros escritórios, onde outras mães provavelmente estavam fazendo a mesma troca que eu fiz. Eu costumava sentir uma espécie de afinidade com elas, menos as mulheres poderosas, as que faziam tudo. Agora, eu sentia apenas uma profunda piedade. Nós não estávamos fazendo tudo. Estávamos apenas escolhendo quais partes de nossas almas deixar passar fome, para que nossas contas bancárias pudessem crescer. Tentei me concentrar em uma fusão que estava supervisionando, um negócio de milhões, mas os números na tela continuavam se misturando à imagem do rosto de Luísa, quando ela me disse que Helena ajudaria a se preparar. O relógio tic-taqueando não é mais apenas uma metáfora, é uma sensação física no meu peito. Eu me pego calculando quantos anos de vida ativa ainda me restam e percebo que, mesmo que eu viva até os 90, esses 35 anos não importarão se forem passados neste silêncio curado. Decidi fazer uma última jogada profissional, pelo coração da minha filha. Liguei para o local de eventos mais exclusivo do interior, um lugar que eu sabia ter uma lista de espera de 3 anos. Usei cada conexão que tinha, cada favor que guardei ao longo de décadas de manobras corporativas. Consegui que abrissem uma data. Eu ia dar a ela o casamento perfeito. Eu seria a heroína que salvaria o dia com sua influência. Enviei detalhes para Luísa em um e-mail longo e entusiasmado, detalhando o menu, o quarteto de cordas que eu havia garantido e o carro antigo para sua chegada. Senti um surto da velha Renata, menos aquela que faz as coisas acontecerem. A resposta dela veio 3 dias depois. Tinha 3 frases. Mãe, obrigada pelo esforço, mas eu te disse que já temos um jardim. Nós não queremos um show, queremos um casamento. Por favor, cancele a reserva para que alguém que realmente queira possa usar. Sentei-me na minha cadeira de couro de encosto alto e senti o ar deixar meus pulmões. Tentei resolver um problema do coração com uma solução de negócios e falhei novamente. Percebi então que não estava tentando dar um casamento a Luísa. Estava tentando comprar um lugar à mesa. Estava tentando me tornar importante para que ela tivesse que olhar para mim. Mas ela não precisava que eu fosse importante. Ela só precisava que eu fosse sua mãe. E eu não sabia como ser isso sem um cargo ou um orçamento. Liguei para o Marcelo naquela noite. Não nos falávamos por mais de 5 minutos seguidos há anos. A voz dele estava mais velha, mais rouca, mas ainda mantinha aquele ritmo calmo e constante que costumava me irritar tanto quando eu estava com pressa. Perguntei a ele: como eu a perdi, Marcelo? Eu dei tudo a ela. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir o vento ao fundo, o som de uma vida sendo vivida em outro lugar. Finalmente ele disse: você deu coisas a ela, Renata. Eu dei tempo. Você não pode competir com 20 anos de estar presente com uma festa cara. Ela não te odeia, ela apenas não tem uma pasta para você na vida dela. Você é um item diversos para ela. Aquela palavra menos diversos doeu mais do que qualquer insulto. Ser categorizada como algo extra, algo que não se encaixa na estrutura principal de uma vida. Perguntei sobre a Helena. Esperava sentir amargura,
mas tudo o que senti foi um senso. Esmegadoreoros. Ela ama a Helena mais do que a mim, sussurrei. Marcelo suspirou. Não é sobre mais ou menos, Renata. É sobre consistência. A Helena sabe como é o rosto da Luísa quando ela tem um pesadelo. Ela sabe como ela gosta do café, sabe os nomes das pessoas com quem a Luísa trabalha. Você conhece o currículo dela, mas a Helena conhece o coração dela. Você escolheu ser C.I.U. A Helena escolheu ser madrasta. Vocês duas conseguiram exatamente o que trabalharam para ter. Desliguei e olhei para as minhas mãos. Eram as mãos de uma mulher que assinou 1000 contratos, mas estavam vazias. Percebi que meu legado não eram as empresas que ajudei a construir ou a riqueza que acumulei. Meu legado era uma filha que era educada comigo por obrigação, e não por amor. Passei minha vida me preparando para depois que nunca chegaria da forma que imaginei. Julguei mal a lei mais básica da natureza. Você não pode colher o que não plantou. Plantei sementes de carreira e tinha um belo e frio jardim de pedra. Marcelo plantou tempo e tinha uma filha que o queria ao seu lado. A troca que fiz foi: não existe um botão de refazer no mundo das emoções humanas. Tenho 55 anos e pela primeira vez percebo que não sou a personagem principal na vida da minha filha. Sou apenas uma figurante ao fundo. O dia do casamento chegou com uma clareza cruel e bela. Era um sábado de junho, o tipo de dia que eu costumava passar em salas de reunião com ar-condicionado, sentindo-me superior às pessoas que estavam lá fora, aproveitando o sol. Fiquei diante do espelho do meu quarto, usando um vestido que custou mais do que o primeiro carro da Luísa. E percebi que, não importa quanto eu gastasse no tecido, ele não conseguia esconder o espaço vazio onde deveria estar a alegria de uma mãe. Cheguei ao local do jardim menos aquele que Luísa escolheu, em vez do meu hotel de luxo. E a primeira coisa que me atingiu foi o perfume de jasmim e o som de risadas baixas e genuínas. Não era um coquetel corporativo, não era uma demonstração de status. Era um círculo de pessoas que realmente se conheciam. Entrei e pela primeira vez na vida senti-me a pessoa mais pobre do recinto. Eu tinha o maior patrimônio financeiro e a menor moeda emocional. Vi o Marcelo primeiro. Ele parecia mais velho, com o cabelo de um cinza distinto, mas porecha livre. Estava conversando com um grupo de amigos da Luísa, e eles se inclinavam para ouvi-lo. Então vi a Helena. Ela usava um vestido simples e elegante. Estava ocupada, arrumando um arranjo floral que tinha se inclinado com a brisa. Ela parecia pertencer àquele lugar. Parecia parte da fundação. Quando ela me viu, não tripudiou, não me olhou com triunfo. Apenas me deu um pequeno aceno empático. O tipo de olhar que se dá a alguém que perdeu algo que nunca poderá recuperar. Aquele aceno doeu mais do que um tapa. Foi a confirmação de que ela sabia exatamente o que eu estava perdendo. E sabia que não poderia me dar isso, mesmo que quisesse. A cerimônia foi curta e dolorosamente linda. Quando Luísa caminhou pelo corredor, o mundo pareceu silenciar. Ela não era projeto que eu havia financiado, ou um resultado do meu trabalho duro. Ela era uma mulher que se construiu com os retalhos de tempo que eu deixei para trás. Enquanto ela estava ali, trocando votos com um homem, com quem percebi ter falado apenas 3 vezes, olhei para as mãos dela. Estavam firmes. As minhas tremiam. Percebi que o relógio finalmente tinha parado. O tempo havia acabado. Aquela era a nova família. Aquele era o futuro. E eu era uma convidada menos honrada, sim, mas apenas uma convidada. Passei 20 anos pensando que eu era o sol em torno do qual o mundo dela girava. Na verdade, eu era apenas uma estrela distante, visível, mas fria, a anos-luz de distância do calor da sua vida real. Após a cerimônia, houve um momento de quietude no jardim, perto de uma fonte de pedra. Luísa me encontrou ali. Eu tinha uma taça de champanhe na mão, que nem havia tocado. Ela olhou para mim, e por um breve segundo, vi a menina de 8 anos, novamente menos aquela que me pediu para ficar. Tive vontade de cair de joelhos. Quase implora, por uma segunda chance, quis dizer a ela que largaria meu emprego amanhã, se isso significasse que ela me ligaria apenas para falar sobre o seu dia.
mas olhei nos olhos dela e vi a verdade. Ela não queria que eu pedisse demissão. Não que eu sacrificasse nada. Agora era tarde demais para o sacrifício significar algo. Ela apenas queria que eu aceitasse a distância que eu mesma criei. Você está se divertindo, mãe? Ela perguntou. Sua voz era gentil, May. Era a gentileza de uma anfitriã, garantindo que um estranho estivesse confortável. Engoli um nó na garganta e balancei a cabeça. É um casamento lindo, Luísa. Você fez um trabalho maravilhoso. Ela sorriu, e foi um sorriso real, mas não atingiu o lugar no coração dela reservado para a mãe. Ficou na superfície. Obrigada, disse ela. Fico feliz que você esteja aqui. Ela hesitou por um momento, e depois acrescentou. Helena e eu vamos tirar uma foto rápida com as madrinhas. Te vejo no jantar, tá bem? Ela se inclinou e beijou meu rosto. Foi um toque leve, como o de uma borboleta. E então, ela se afastou. Não, olhou para trás. Não precisava. Estava caminhando em direção à sua vida, e eu era apenas um marco que ela já havia ultrapassado. Fiquei para o jantar. Sentei-me na mesa que me foi designada, ao lado de um primo que não via há uma década. Assisti aos brindes. Vi Marcelo e Luísa dançarem. Vi-os rir com Helena. Percebi que meu castigo não era ser excluída. Meu castigo era ser incluída como testemunha de tudo o que eu havia trocado. Saí cedo, não fiz cena, apenas saí, de fininho, enquanto a música estava alta e a dança estava no auge. Dirigi de volta para minha casa silenciosa e cara, e sentei-me na minha sala de estar escura. Tenho 55 anos, tenho uma carreira que será esquecida 5 anos depois que eu me aposentar. Tenho um nome que tem peso em salas de diretoria, mas não significa nada no único coração com o qual me importo. Escolhi a montanha e cheguei ao topo, mas a vista é apenas uma vasta e fria extensão de tudo o que perdi enquanto subia. Muitas vezes é medido pelo que ganhamos, os títulos, as posses, a segurança financeira, mas a história da Renata nos lembra que o verdadeiro custo do sucesso, às vezes, é medido por aquilo que perdemos pelo caminho. Passamos anos dizendo a nós mesmos que estamos construindo um futuro para nossa família, mas na verdade, podemos estar apenas erguendo monumentos ao nosso próprio ego, enquanto as pessoas que amamos aprendem a viver nas sombras que deixamos para trás. Tempo não espera por um momento melhor para nos conectarmos. Ele avança implacavelmente, e uma vez que um filho aprende a ser independente da sua presença, você nunca mais poderá ser o centro do mundo dele. Se você estivesse na posição da Renata, enfrentando o silêncio daquela casa grande, luxuosa e vazia, teria feito as mesmas escolhas? Você já teve que decidir entre um marco na carreira e um momento com seu filho, que você sabia que nunca mais voltaria? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos conversar sobre o que realmente importa antes que desapareça.